Olá! No último dia 15, o Supremo Tribunal Federal garantiu o direito de manifestações pela legalização da maconha. Interessante, não é? Agora, como explicar isso às nossas crianças, uma vez que no nosso país existem restrições para o uso de bebidas alcoólicas, restrições para o fumo, o tabaco, restrições até mesmo em revistas que são apresentadas o nu, restrições em programas de televisão, classificações de faixa etária, proibidos para menores de 18 anos, enfim, uma série de coisas que foram impostas no nosso país e agora uma situação dessa. Como explicar para as nossas crianças que a maconha faz mal à saúde se o próprio Supremo Tribunal Federal dá o direito de manifestações a favor da legalização desta droga? Agora, esse é um programa que a gente fala da palavra de Deus. O que tem a ver isso? Tem muito a ver. O que está por trás de uma droga desta? O que isso causa para o corpo que é considerado o templo do Espírito Santo? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Seja muito bem-vindo, já estamos no ar ao vivo aqui pela Rede Novo Tempo de Comunicação. Agora são 2 horas e 2 minutos. É um prazer muito grande receber a sua companhia aqui, assistindo e acompanhando e fazendo o nosso programa. Suas perguntas, os seus questionamentos são mandados para a gente, colocados na mira da verdade e respondidos à luz da palavra de Deus. Portanto, não tenha preconceito, pergunte o que você quiser relacionado à Bíblia, relacionado à religião, relacionado à teologia. O que você quiser saber será respondido de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Vamos começar o programa. Professor Leandro Quadros, já vai se ajeitando aí que nós já estamos no ar. Vamos começar mais um programa. Hoje feriado, mas a gente está aqui animados, é ou não é, professor? Com certeza, para nós é um momento de alegria, de descontração participarmos aqui do Na Mira, né? Sempre pra gente é um momento assim de felicidade quando a gente vem fazer o programa, certeza. Né? Às vezes nas quintas-feiras que nós estamos trabalhando aqui, o momento do programa é um momento de relaxamento pra gente, é ou não é, professor? Exatamente, você descreveu exatamente o que nós sentimos, né? Poder manter esse contato, essa interação com o telespectador, com os ouvintes, internautas, é um momento assim gostoso. E sem falar, não é, que estudar a Bíblia é sempre maravilhoso. Muito bem, professor. Bom, hoje nós começamos a falar sobre um assunto diferente, professor. Sim. A legalização da maconha, que foi dado o direito de manifestação para conseguir essa legalização. E o nosso próprio Supremo Tribunal Federal autorizou isso no dia 15 agora desse mês. Agora, professor, a pergunta é a seguinte: o que tudo isso tem a ver com o nosso programa? Por que a gente está trazendo esse assunto aqui? E o que isso tem a ver com a palavra de Deus? Seria as drogas? O que as drogas podem causar para o nosso corpo? Qual é a orientação de Deus para a nossa vida? E o que isso pode atrapalhar a nossa relação com o Pai? Pois olha, amigo Tito, este tema tem tudo a ver com o programa. Primeiro, porque o Supremo Tribunal pode ter tido as suas melhores intenções, agiu contra a vontade de Deus. E também foi contra um princípio bíblico de saúde muito claro. Alguns podem argumentar, mas o Estado não tem nada a ver com a religião. Não tem nada a ver, mas deveria seguir alguns princípios, né, para nortear a sociedade, inclusive promover mais saúde, né? Tem um texto bíblico que é Isaías 5, 20 e 21, que diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo.
Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Será que quem está a favor da marcha para a legalização da maconha não está chamando o mal de bem? Não está chamando de doce o que é amargo? E será que não está sendo sábio e prudente aos seus próprios olhos? Pois Deus tem uma maldição. Ele diz, ai das pessoas que pensam assim. Nós precisamos analisar uma coisa. Antes de analisarmos um outro texto bíblico que mostra o porquê de nós não usarmos drogas, nós temos que fazer uma certa análise. E isso, graças a Deus, alguns jornalistas, advogados já têm feito isso na internet. Que argumento será nós teremos, daqui a um tempo, para proibir uma marcha em manifestação a favor da cocaína? Mas, professor... Isso eu me pergunto. Mas, professor, a maconha parece ser uma droga assim mais suave, mais tranquila, né? Você quer ver, rapaz? Eu estava assistindo ontem ainda na Discovery que existe na Califórnia uma igreja da maconha. Olha existe só. Isso, uma religião da maconha. Existe lá um que se considera o pastor da maconha. Ele estava ali ainda, ele usava haxixe, maconha, e ainda se fundamentava na palavra de Deus, ali no texto de Gênesis, dizendo que aquela erva ali era para a cura das pessoas. Olha só. Olha só, professor. Mas pelo que a gente pode perceber, o que se falam aí, é que a maconha é uma droga assim... tranquila, então não tem problema. É isso mesmo? Foi bom você abordar isso, Tito. Realmente a maconha não pode ser comparada à cocaína e outras drogas mais pesadas. Realmente, muitas pessoas que fazem uso da maconha uma vez ou outra na vida não viciam. Só que tem um detalhe que nós devemos considerar o seguinte, que uma droga, mesmo não sendo pesada, ela abre a porta para o uso de outras drogas. É difícil... Pode acontecer, mas é difícil, por exemplo, uma pessoa começar usando diretamente cocaína. Normalmente começa usando a maconha. E eu peguei, amigo Tito, algumas informações aqui. Eu tenho aqui um artigo elaborado pela Associação Brasileira de Psiquiatria. Esse artigo foi publicado no Jornal do Conselho Federal de Medicina, número 158. Isso aqui está disponível no portal de psiquiatria PsiqueWeb, né? E aqui tem algumas informações importantes que eu creio que os ministros não levaram em consideração, né? Aqui diz assim, estima-se que 1 em cada 10 usuários de maconha se torna dependente em algum momento. Então isso aqui é uma coisa importante. 1 em cada 10 usuários de maconha se torna dependente. O risco da dependência é menor que do fumo, por exemplo. Só que o risco de dependência da maconha é comparável ao da dependência do álcool, que é 15%. Também diz aqui que a maconha contém aproximadamente 400 substâncias químicas que causam efeitos psíquicos. Aqui também é dito que um cigarro de maconha contém em média 3 miligramas de maconha e que se estima que 2 a 5 miligramas, seja cerca de 1%, já é responsável pela intoxicação do indivíduo. E algumas coisas que se mencionam aqui é que o uso prolongado da maconha, ele promove prejuízo da capacidade para dirigir automóveis, perda de memória de curto prazo, dificuldade para lembrar de eventos que ocorreram imediatamente após o uso da maconha, sintomas de natureza psicótica como quadros de ansiedade temporária, crises de pânico, não é? E aqui diz também que quando a pessoa está se abstendo da maconha, ela apresenta alguns sintomas, né? Os sintomas da abstinência: irritabilidade, nervosismo, inquietação, sintomas depressivos, insônia, redução do apetite, cefaleia. E aqui há um conselho do portal de psiquiatria que diz o seguinte: considerando a existência de muitos efeitos nocivos da maconha, recomenda-se que os profissionais de saúde informem seus pacientes usuários sobre os já comprovados efeitos nocivos, riscos de acidentes, danos respiratórios para usuários crônicos, risco de desenvolver dependência para usuários diários
e déficit cognitivo para usuários crônicos. Então veja bem, se a própria medicina recomenda os profissionais de saúde a informar isso às pessoas, por que legalizar uma marcha a favor disso? As pessoas não podem confundir liberdade de expressão com liberdade para corromper a sociedade. Eu tenho que ter liberdade de expressão até o momento em que a minha liberdade de expressão não vai influenciar outros a praticar coisas erradas. Que liberdade de expressão é essa? Que não leva em conta milhares de famílias destruídas por causa do uso da maconha. E aí eu quero finalizar aqui lendo um texto bíblico, porque o nosso propósito do programa é isso, é mostrar a Bíblia, mas nós temos que mostrar informações científicas para vocês verem quando a Bíblia fala dos princípios de saúde, não é uma história inventada, a Bíblia tem razão, né? Tem um texto aqui que se encontra em 1 Coríntios, que aqui é o princípio básico para nós não usarmos maconha nem em pequena quantidade, né? 1 Coríntios 6,19 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aqui diz que o nosso corpo é o santuário onde o Espírito Santo habita. E aqui diz que o nosso corpo não pertence a nós mesmos. E aqui diz também que devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. Será que fumar maconha? Será que participar de uma marcha para a legalização da maconha glorifica a Deus? E tem mais um detalhe. O capítulo 3, versos 16 e 17, tem um aviso para quem é usuário desse tipo de coisa. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, que é o seu corpo, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Querido amigo, não importa o tipo de droga que você use, Deus quer libertar você. Essa é a maravilha do Evangelho. Eu conheço várias pessoas que foram viciadas em cocaína e drogas pesadas que se libertaram. Agora, não dê a oportunidade ao diabo de começar aos pouquinhos viciando você. Um pouquinho tu usa o cigarro, depois usa a maconha, depois vai para a cocaína, vai para o LSD e vai indo. Não faça isso. Lembre que o seu corpo é o santuário do Espírito Santo. E ensine aos seus filhos que liberdade de expressão não é a mesma coisa que dar à sociedade a oportunidade de se corromper ainda mais. E ensine aos seus filhos que, sendo o corpo o templo do Espírito Santo, não é possível que uma substância como a maconha, que tenha 400 substâncias químicas e que cause efeitos psicológicos, não é possível que isso vá glorificar a Deus ao ser usado, né? Então, biblicamente e até cientificamente, isso é errado e nós devemos levar em conta o que a Bíblia diz e não o que homens falhos, né, dizem e que não estudam muito sobre o assunto. Agora, professor, se eu sou uma pessoa que sou um usuário desta droga ou de qualquer outra droga e eu tenho uma luta interna, como é que eu faço? Na Bíblia eu consigo achar algum alento que vá me ajudar a sair desse caminho? Foi muito bom, Tito, você abordar isso. A Bíblia mostra que o Evangelho, as boas notícias da salvação, o objetivo é libertar o ser humano. Então Cristo fala que se o Filho, Ele, Cristo, libertar você, você realmente será livre. Então a Bíblia promete que ali em Filipenses 2,13 é dito que Deus efetua em nós o querer e o realizar. E portanto Deus, com o seu poder e com o seu amor, está disposto a dar todo o poder que o viciado e o usuário precisam para vencer. Isso é o que a Bíblia promete. Muito bem, professor, nós estamos apenas começando, veja só, esse foi um assunto que entrou em pauta e já estão chegando perguntas aqui relacionadas com isso e outras mais que nós vamos colocar aqui no ar. Então não sai daí não, nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já.
Já estamos de volta e eu já começo a dizer para você como participar do nosso programa. Para você mandar a sua dúvida, você que está aí zapeando a sua TV e caiu agora neste programa, o que quer dizer esse programa que tem uma televisão preta e branca aqui? Que história é essa? Esse é o programa Na Mira da Verdade, um programa onde as suas dúvidas, as suas perguntas, os seus questionamentos bíblicos, religiosos, teológicos são respondidos de acordo com a palavra de Deus. Para você participar, basta você mandar um torpedo SMS para 12 9156 6972. 12 9156 6972. Você manda a sua pergunta, ela chega na hora aqui para mim. Se você preferir, acesse o nosso blog novotempo.com/Na Mira da Verdade. Lá você vai ver que tem um campo à direita dizendo que o programa está ao vivo. Você pode mandar a sua pergunta que ela também vem aqui pra gente, tá bom? Ou se preferir, ligue pra gente. 0 operadora 12 21 27 3121. Mande a sua pergunta e ela vai estar na Mira da Verdade. E eu queria aqui aproveitar e reforçar um pouquinho a campanha que nós fizemos aqui, né, professor? Isso mesmo. A semana passada para todos os nossos tuiteiros. Qual foi a pergunta que você lançou aí que colocou os nossos tuiteiros na mira, professor? A pergunta foi o seguinte: a lei moral de Deus foi abolida no Novo Testamento? Então a melhor resposta será divulgada, o nome da pessoa também, aqui no Na Mira da Verdade. Estamos aguardando. Terça-feira que vem, não é, professor? Terça-feira que vem. Então, na terça-feira passada, o professor lançou a pergunta aqui e colocou você, tuiteiro, você que nos segue no Twitter, para responder essa pergunta. E olha, garanto a você que muitas respostas já chegaram, né, professor? Muitas respostas. A gente estava dando uma olhadinha ali antes de começar o programa, tem muita coisa que está chegando aí, então não deixe de mandar a sua resposta e terça-feira nós vamos revelar aqui quem foi que deu a melhor resposta. Para você seguir o nosso Twitter, o nosso programa é twitter.com/Na Mira da Verdade. Você vai mandar a sua resposta e no final da resposta você coloca a hashtag, que é aquele quadradinho asterisco não, é um, como é que tipo chama um jogo da velha, né? Um jogo da velha, Na Mira da Verdade, tá bom? Coloca lá pra gente poder selecionar tudo isso e verificar a melhor questão. Professor Leandro Quadros, a próxima pergunta aqui, eu já vou abrir até a minha Bíblia, está no livro de Malaquias, no capítulo 4 e o verso 5, que diz o seguinte: no capítulo 4, no verso 5, nos diz que Deus enviará o profeta Elias antes da sua vinda. Professor, essa promessa é literal? Antes de Jesus voltar, ou antes que ele viesse aqui, o profeta Elias iria surgir, iria reaparecer aqui? Professor, que história é essa? Essa promessa de Malaquias 4, ela é uma referência ao profeta João Batista. Por quê? Porque João Batista, ele viria no mesmo caráter e espírito de Elias, ou seja, ele seria um pregador tão importante e tão dinâmico como Elias. Elias para o povo de Israel, para o povo judeu, então tinha uma importância muito grande. Muito grande, ele foi um profeta que Deus utilizou poderosamente no passado para lutar contra a idolatria. Né? Então o que acontece? Se você ler ali Mateus capítulo 11, aqui do versículo 7 até o 19... né? Você percebe realmente que Cristo dá um testemunho de João Batista, dizendo que este Elias, na verdade, representava João Batista, que viria com uma obra toda especial. O texto não se refere literalmente a Elias, por quê? Porque em 2 Reis, capítulo 2, é dito que Elias não conheceu a morte e foi levado ao céu. Então, se ele foi levado ao céu, é claro que ele não teria um porquê de vir de lá e aparecer aqui novamente. Então, é uma referência a João Batista. Ok, professor, aqui ó, eu estou no Twitter aqui acompanhando os nossos seguidores. É o seguinte, tem uma perguntinha aqui interessante, desculpa. Quem mandou foi o José, R.O. José, não sei qual que é o nome dele mesmo. E ele diz o seguinte: quem é a mulher vestida de sol citada em Apocalipse 12? Quem que é essa mulher aí que Apocalipse apresenta? Nós sabemos que o livro de Apocalipse é um livro cheio de simbologias, né? Então aparecem monstros, aparece um monte de coisa e agora tem uma mulher vestida de sol. O que representa esta figura aí, professor? Veja bem, se nós lermos Apocalipse 12, do verso 1 até ali o verso 4,
ou verso 5, nós poderíamos ser tentados a pensar que essa mulher pura, vestida de sol brilhante, poderia ser Maria. Mas na verdade essa mulher aqui não é Maria. Por quê? Olha o que diz o verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentassem por 1260 dias. Em profecia apocalíptica, um dia representa um ano. Então, esta mulher que ficou escondida no deserto, ficou escondida há 1260 anos. O que é mulher em profecia bíblica? Vou ler para você 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, que afirma o seguinte. Veja que a própria Bíblia se interpreta. Pelo que zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. A quem Paulo chama de virgem pura, uma mulher pura? A igreja de Corinto. Portanto, em profecia apocalíptica, mulher é um símbolo da igreja pura de Cristo, aqui no capítulo 12. Então, juntando essas pecinhas do quebra-cabeça, a igreja seria perseguida por 1260 anos. Isso foi de 538 a 1798, quando a igreja medieval perseguiu os cristãos. Então, essa mulher aqui, por essas características, inclusive do verso 6, ela não se refere a Maria, a mãe de Jesus. Ela se refere à igreja que foi perseguida no período medieval. Ok, professor. Uma outra pergunta aqui interessante que chegou pelo nosso blog é a seguinte. Jesus pecou? Naquela ocasião, quando ele irou no templo e saiu derrubando tudo, naquele momento ali, Jesus não pecou não, professor? Uma pergunta muito importante essa. Por quê? Porque nós vamos aqui ver a diferença entre ficar irado e pecar. Sabia, amigo Tito e querido telespectador, que é possível ficar irado sem pecar? É mesmo, professor? Sim. Eu vou ler aqui um texto que, se eu não me engano, encontra aqui, deixa eu ver se é Efésios. Quer dizer, então, que eu posso até me irar e não estar pecando? É possível. Encontrei, é Efésios 4, 26. Aqui diz assim, ó, irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aqui é feita uma menção ao Salmo 37, verso 8. E aqui é dito o seguinte, que é possível irar e não pecar. Quando que a ira se torna pecaminosa? Aqui diz assim, ó, quando você deixa o sol se pôr sobre a sua ira, ou seja, quando você a alimenta, o sol se põe, termina o dia e você fica alimentando essa ira. Então aí a ira já se torna pecaminosa. E também ela se torna pecaminosa quando você direciona a sua raiva para uma pessoa, ao invés de direcionar a ira para o problema. A ira é uma energia que, se nós utilizarmos para direcioná-la ao problema, ela será uma coisa boa. Agora, se nós a alimentarmos e a direcionarmos para as pessoas, ela se torna pecaminosa. Agora, como mensurar isso, professor? Como a gente consegue medir? Como é que a gente consegue distinguir a ira do pecado ali, professor? Então, por exemplo, se uma pessoa faz algo contra mim, Tito, que me magoa muito e me provoca ira, isso é um sentimento natural, porque a ira me protege, não é? A ira me protege para que eu possa preservar a minha integridade física e emocional. Se eu pagar o mal com o mal, aí a minha ira se tornou pecaminosa. Ok, então eu posso senti-la, mas eu tenho que ter o equilíbrio para poder saber lidar com isso. Exatamente, eu tenho que saber lidar com ela. Como Jesus fez. Quando Cristo lá expulsou todo mundo do templo, ele direcionou a ira dele para o problema em si, para a corrupção do templo, mas não direcionou a ira para as pessoas. Né? Então aí a ira não se torna pecaminosa. E aí nós poderíamos também citar Hebreus 7:26. Lá é dito que Cristo é santo, inculpável e imaculado. Ou seja, a manifestação de ira que Cristo teve, poderíamos dizer, foi uma ira santa,
uma ira não pecaminosa, uma ira utilizada para preservar a sua integridade física, emocional e espiritual. Muito bem, professor. Eu tenho aqui um SMS que chegou, o nome dele é Roberto. Antes de eu colocar a pergunta do Roberto aqui, eu queria agradecer muito a audiência dos nossos irmãos da Igreja Católica, dos nossos irmãos da Igreja Presbiteriana, da Igreja Batista, da Igreja Assembleia de Deus, da Igreja Quadrangular, que estão sempre ligados com a gente e participando e fazendo acontecer esse programa. Este programa é feito por você, telespectador, não importa qual a sua religião. O importante é a sua dúvida ser colocada aqui e nós iremos respondê-la de acordo com a palavra de Deus. O Roberto, ele é da Igreja Católica, ele pergunta o seguinte, professor: quantos batismos tem na Bíblia? Quais as formas de batismo? Existe mais de uma forma de batismo? Nós temos um minutinho, professor. Tá bom, muito obrigado, querido amigo, irmão Roberto, por sua pergunta. Eu vou ler, Roberto, para você, Efésios capítulo 4, verso 5, que diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Biblicamente, há um Deus verdadeiro, uma fé verdadeira e um tipo de batismo verdadeiro. A palavra batismo vem da palavra grega baptizo e significa mergulhar, afundar. E quando você vai, por exemplo, para Mateus capítulo 3, você já percebe qual é o tipo de batismo verdadeiro, né? Aqui diz em Mateus 3,16 assim: batizado Jesus, saiu logo da água. Ou seja, quando Cristo, nosso exemplo, foi batizado, ele foi mergulhado na água. Por quê? Porque depois ele saiu da água. Então, querido Roberto, o único batismo válido para Deus é o por imersão. Por quê? Porque de acordo com Romanos 6,4, o batismo é um símbolo da nossa morte para o pecado. E como um sepultamento não envolve sepultar só uma parte do corpo, mas todo o corpo, então no batismo todo o corpo tem que ser sepultado para o pecado e ressuscitado para uma nova vida. Não sai daí não, nós temos que ir para um intervalo e a gente volta já já. Já estamos de volta e eu queria agora aqui falar um pouquinho para você sobre o nosso blog. O nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade. Você acessando o nosso blog, você vai ter o conhecimento de muitos assuntos que o professor Leandro Quadros tem postado isso semanalmente. Assuntos relacionados com o que nós falamos, apresentamos aqui para você. Sobre imortalidade da alma, sobre o espiritismo, sobre o sábado, sobre o dom de línguas, sobre uma infinidade de assuntos. Além disso, você tem lá lugares onde você pode debater, pode colocar a sua opinião, mandar a sua dica, mandar o seu abraço, ver as fotos dos bastidores. É um blog assim bastante interativo, eu tenho certeza que você vai gostar conhecer o nosso blog ali. E além disso, lá no nosso blog você tem a chance de solicitar um curso bíblico gratuito, que eu queria apresentar agora para você. Trata-se desta revista aqui, ó, Verdades para o Tempo do Fim. Uma revista em forma de um curso bíblico, são 16 temas que fazem parte desta revista. Em cada final de tema você tem um questionáriozinho para você preencher aqui, para mostrar aquilo que você aprendeu da sua leitura. Tenho certeza também que você vai gostar, ele é completamente gratuito, você vai receber na sua casa sem pagar nada, não tem custo nenhum este curso bíblico, esta revista Verdades para o Tempo do Fim. É um curso bíblico, você vai no final receber até um certificado por completar este curso bíblico, tá bom? Para você receber aí, você pode acessar o nosso blog, novotempo.com/na mira da verdade e também ali você vai ver que tem um espaço também do lado direito dizendo curso bíblico gratuito. Você preenche os seus dados e você vai receber aí na sua casa. Ou então mande um e-mail pra gente, namiradaverdade@novotempo.org.br, tá bom? Coloque seus dados completos, nome, endereço, CEP, cidade, para você receber aí na sua casa rapidinho, tá bom? A revista Verdades para o Tempo do Fim, um belo curso bíblico para você aprender mais sobre a Palavra de Deus. É ou não é, professor? É isso mesmo, é um curso que vale a pena fazer.
E olha, professor, os nossos tuiteiros aqui estão conectadíssimos com a gente, viu? Maravilha. Eu ainda reforço a nossa promoção. Mande a sua resposta da pergunta que nós postamos aí, dá uma olhada lá embaixo que foi postado e mande a sua resposta que terça-feira que vem a melhor resposta será divulgada aqui no programa, tá? Deixa eu ver aqui, ó, o pessoal tá até vendo a gente aqui, os bastidores do programa. Quem quiser ver aqui os bastidores do programa, é só acessar o nosso Twitter, que ele já estará vendo aqui o que acontece nos nossos bastidores, tá bom? Bom, participe do nosso programa, mande a sua pergunta aqui pelo Twitter, que já já ela vai entrar no ar. Professor Leandro Quadros, eu tenho uma pergunta que chegou aqui pelo nosso blog e a questão é a seguinte. Através de 2 Coríntios 3,14, já me afirmaram que o Antigo Testamento foi feito só para os judeus e o Novo Testamento para a igreja, estando, portanto, abolido. Tem sentido isso, professor? Tem sentido isso, que o Novo Testamento foi feito só para uma classe de pessoas, no caso aí os judeus, que eram o povo escolhido de Deus, e agora é o Novo Testamento que rege a vida do ser humano hoje? É isso mesmo? Quer ver uma coisa? As pessoas, quando leem 2 Coríntios 3,14, eles interpretam o texto totalmente equivocado pelo seguinte: se o Antigo Testamento foi abolido, então isso é uma contradição. Quando Paulo fala ali em 2 Timóteo 3,16 assim, toda a Escritura é inspirada por Deus, existia o Novo Testamento ainda? Já existia, melhor, o Novo Testamento? Não existia. Qual era a Bíblia a qual o apóstolo Paulo se referia quando ele falou assim, toda a Escritura é inspirada por Deus? Ao Antigo Testamento. Então, a Bíblia do apóstolo Paulo era o Antigo Testamento. Qual era a Bíblia de Jesus? Se você ler Lucas 24, versos 27 e 44, você perceberá que a Bíblia de Cristo eram os livros do Antigo Testamento. O Novo Testamento surgiu depois. Deus inspirou, os apóstolos e outras pessoas ali para organizarem o Novo Testamento. Então a ideia de que o Velho Testamento, os livros, foram abolidos, essa é uma heresia sem tamanho, porque o próprio Paulo não estaria abolindo a Bíblia que ele mesmo usava. Nós temos que entender 2 Coríntios 3,14 no seu contexto. Aqui diz assim, mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. O que é removido? Aqui o que é removido é o véu. Que véu é esse? Paulo está aqui citando um exemplo de Moisés. Quando ele desceu do monte Sinai com a lei, ele usou um véu sobre o rosto para impedir que o pessoal visse a glória de Deus que resplandecia no rosto dele. E aí o apóstolo Paulo usa isso como exemplo para dizer o seguinte, Deus quer remover o véu que atrapalha o cristão de ter discernimento espiritual. E esse cristão que não tem discernimento espiritual, ele não percebe que a antiga aliança, ela não tem mais valor em comparação com a nova aliança. O que é antiga aliança ou Antigo Testamento na Bíblia? Não se referem aos livros. Antiga aliança ou Velho Testamento é uma expressão que se refere ao antigo acordo que Deus fez em salvar o ser humano e onde ele deveria expressar a sua fé através do sacrifício do cordeirinho. Nova aliança é o acordo que Deus faz em salvar o ser humano, só que ele expressa a sua fé no sacrifício do Cordeiro Jesus. Então Paulo não está falando aqui da abolição dos livros do Antigo Testamento. Ele está dizendo assim que Deus quer tirar o véu, nos dar discernimento espiritual, para compreendermos que o antigo pacto de salvar o ser humano, onde ele expressava a fé no sacrifício do cordeirinho, esse não existe mais, porque o verdadeiro Cordeiro de Deus, que é Cristo, foi morto. Professor Leandro Quadros, o nosso não fala aqui de livros. Opa, você tem coisa ainda mais aí? Não, era isso, só para finalizar, que esse texto não fala dos livros em si, mas fala do Antigo Pacto. Nada a ver com o Antigo Testamento em formato de livros. Ok, professor. Bom, a próxima pergunta aqui chegou pelo Twitter dos nossos internautas aqui, está no livro de Jó 41. Ele quer saber quem é o monstro Leviatã, professor? O que é isso daí? É um simbolismo ou de fato existiu esse monstro aí? O que é isso aí?
Olha, o monstro Leviatã mencionado ali, no capítulo 41 de Jó, também é mencionado em Isaías, os eruditos eles não têm certeza que monstro era esse. A referência é clara a um animal pré-histórico, né? Só que nós não sabemos que tipo de animal é esse. Tanto que, por exemplo, Leviatã, né, é um nome ali hebraico que foi preservado porque o tradutor não sabe identificar esse animal. Então, realmente, é um animal pré-histórico do qual nós não temos informações. Olha aqui, professor, por SMS, a Igreja Adventista e outras, com a decisão do Supremo da união legal dos gays no cartório, é obrigado a fazer também o casamento gay? Certo, essa possibilidade da união civil, né, entre homossexuais, isso no momento não interferiu de modo algum na posição cristã de que não se realiza casamento de homem com homem e mulher com mulher. A Igreja Adventista do Sétimo Dia respeita e muito os homossexuais e cremos que Cristo quer salvar a todos eles. Agora, o que nós não aceitamos, não é o casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? Se um dia o Supremo Tribunal decidir que também deve ser feito no religioso, nós vamos usar Atos 5:32 como nosso guia. Lá é dito o seguinte: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Muito bem, professor. Olha aqui, ó, um questionamento que chegou pelo nosso blog. Meu filho gostaria de ser adventista, porém em uma reunião em seu colégio, o pastor debochou da língua dos anjos, sendo que em 1 Coríntios 2, em 1 Coríntios e 2 Reis 2, de 2 a 4, afirma sobre a língua dos anjos. O que o pastor tem a dizer sobre isso? Pastor, não, é você, professor, você que está na mira. O que tem a ver a língua dos anjos, professor? Quer ver uma coisa? Muitos irmãos sinceros, quando leem 1 Coríntios 13:1... Agora, pastor, uma coisa é certa, professor. Não se pode debochar de um assunto desse. Ah, com certeza. Não se pode desfazer de um assunto desse. Se as pessoas acreditam, conheceram isso e acreditam nisso, ninguém tem o direito de desfazer, debochar desse assunto, ou não é? Exatamente. Por mais que uma doutrina seja errada, isso, nós até podemos combater o erro doutrinário. De acordo com a palavra de Deus. Exato, mas não podemos debochar da pessoa realmente. Porque, como você falou, a pessoa aprendeu aquilo, né? Ela segue aquilo na sua maior sinceridade. Então, nós não temos o direito de ferir a consciência moral da pessoa, né? Exatamente. Então, olha o que diz 1 Coríntios 13:1, que é o texto utilizado para dizer que é possível, em um dom de línguas, falar língua de anjos, né? Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Nós devemos analisar uma coisa: essa expressão ainda que, ela é uma conjunção adversativa. Ou seja, ela não está afirmando que o apóstolo Paulo falava a língua angélica. Se essa conjunção adversativa significasse isso, que ele falava a língua angélica, essa conjunção adversativa tem que ter o mesmo significado no verso 3. Olha o que diz aqui: ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, se o ainda que no verso 1 indica que eu posso falar língua angélica, então o ainda que no verso 3 está ensinando que para eu ser cristão, eu tenho que entregar o meu próprio corpo para ser queimado. Será que é isso que a Bíblia está ensinando? Não é isso. A conjunção adversativa aqui, ela tem um outro propósito. Paulo está dizendo assim, ainda que eu pudesse falar língua dos anjos, ainda que eu pudesse falar todos os idiomas humanos, ainda que eu até entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me adiantará. Paulo está usando essa conjunção adversativa para mostrar a superioridade do dom do amor. Ele fala assim, todos os dons espirituais são importantes para o crescimento da igreja. Agora, nada é mais importante que o dom do amor.
E nós devemos analisar outra coisa. Em que idioma um anjo falava com o ser humano? Se você for a Gênesis 18, você percebe que quando dois anjos apareceram a Abraão, eles falaram no idioma de Abraão. Se você for para Apocalipse 22, 8 e 9, você percebe que um anjo falou com o apóstolo João na língua de João. Então, se o anjo que é anjo fala uma linguagem humana entendível, por que que Deus vai me dar um dom de língua angélico para eu falar a outros seres humanos? Simplesmente isso não tem embasamento bíblico e muito menos não tem cabimento. Muito bem, professor. Bom, uma outra pergunta aqui no nosso SMS é o seguinte. Ela é um pouquinho extensa, mas deixa eu falar aqui, eu vou lê-la inteira. Mas a questão é a seguinte: como que Deus lida com o ser humano pecador que promete que vai mudar e cai? Promete que vai mudar e cai. Olha só o que ela pergunta. Quando erro, sei que errei e peço perdão. Mas o que mais me machuca é que volto a cometer esse mesmo pecado. Por mais que eu tente, acabo pecando e não consigo fazer o certo. Isso me traz tristeza, pois prometo para Deus que vou mudar, mas não consigo. Essa é a luta de muitos de nós. Nós reconhecemos que pecamos. Às vezes até prometemos que vamos mudar, mas somos amarrados nas correntes do pecado que fazem nos derrubar novamente. O que a palavra de Deus, o que o nosso Deus vê em nós sermos desse jeito, professor? Pois eu quero mostrar para você uma coisa. O apóstolo Paulo tinha esse mesmo conflito que você, eu, o Tito e todos os outros telespectadores têm. Aqui diz Romanos 7, a partir do versículo... Eu vou ler para você a partir do versículo 15. Leia na sua casa 15 até o 25. E aqui Paulo fala assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. E aí verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então, o querer fazer o bem, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no que diz respeito ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, a lei do pecado, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E aí Paulo fala assim, depois de concluir isso: infeliz homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí a esperança que Paulo apresenta é a mesma esperança para você e eu. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então o remédio para você, telespectadora, e para nós seres humanos, é a graça do Senhor Jesus Cristo. E ali Romanos 8:1 afirma uma coisa: não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, cada vez que você pecar, você peça para Deus o perdão, porque Cristo lhe garantiu esse direito. É claro que você terá suas quedas, mas na medida em que você for orando e se fortalecendo, a quantidade de pecados, a facilidade com a qual você cai, ela vai diminuindo, tá? Então lute, não desista. Deus não deixa de amar você. E vou lhe dar um outro conselho: não prometa nada a Deus. Por quê? O próprio Paulo afirma aqui no verso 18, ele fala assim: o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Você e eu não conseguimos. É por isso que Filipenses 2,13 diz que Deus efetua em nós o querer e o realizar. Então mude a sua oração. Peça assim para Deus, não peça apenas: Deus, me ajude a parar de pecar. Peça para Deus assim: Deus, me ajude a querer parar de pecar. Aí Ele vai atuar no fundo do seu ser
E pela graça dele, ele vai guiar você até o dia da glorificação, quando você nunca mais sentirá nem mesmo vontade de pecar. Não desanime, porque Deus está com você. Muito bem, professor. A grande dúvida que sempre acontece aqui com relação ao vinho. No casamento que Jesus transformou a água em vinho, era vinho ou suco de uva? Porque o mestre de cerimônias falou que o melhor não deve ser dado por último. Isso dá a entender de que o vinho que tinha sido servido embriagava as pessoas. Professor, qual que é a razão da Bíblia dizer vinho e nós aqui dizemos que era o puro suco da uva? Certo. Realmente era o puro suco da uva ou era vinho, sendo que existem vários textos da Bíblia onde mostram que as pessoas ficavam embriagadas? Realmente, nos casamentos antigos e em outros textos bíblicos, nós percebemos que as pessoas usavam o vinho alcoólico. Agora nós temos que fazer uma pergunta. Cristo transformou a água em vinho alcoólico ou em puro suco da uva? Nós temos razões bíblicas fortíssimas para crermos que Cristo não transformou a água em vinho alcoólico. Quais são as razões que temos? Eu vou pedir, Tito, para você me ajudar novamente aqui, para nós agilizarmos o tempo e respondermos a pergunta com mais de um texto bíblico. Ok. Eu vou pedir, amigo Tito, para você abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 23. Só quero achar aqui o versículo que você vai ler. Você vai ler, Tito, para nós, o versículo 31. Provérbios 23, 31. 31 e 32. Tá bom. E depois eu vou ler Isaías 65:8. Com qual propósito, amigo telespectador? Com o seguinte propósito: mostrar para você que em muitos casos a palavra vinho se refere tanto ao vinho alcoólico fermentado quanto ao suco da uva não fermentado. Vou lhe mostrar isso na Bíblia. Então, Tito, pode ler o primeiro texto que eu vou ler o segundo depois. É aquele que bebe demais e anda procurando bebidas misturadas, não fique olhando para o vinho que brilha no copo, com a sua cor vermelha e doce e desce suavemente. Mais um versinho? O 33, você verá coisas esquisitas e falará tolices. Você se sentirá como se estivesse no meio do mar, enjoado, balançando no alto do mastro de um navio. Então você dirá: alguém deve ter batido em mim. Acho que levei uma surra, mas não me lembro. Por que não consigo levantar? Preciso de mais um gole. Olha aí, a Bíblia professor, escrevendo claramente a situação do bêbado, né? Isso. Então fala ali, o bêbado fica enjoado, fica cambaleando, enxerga coisas esquisitas. E aí nesse texto que o Tito leu, é dito bem claramente no verso 31 o seguinte: não olhe para o vinho quando se mostra vermelho no copo. Aí já tem uma outra dica. Se a Bíblia diz que não é nem para olharmos para uma bebida alcoólica, então é errado beber socialmente. Se não é nem para olhar, então eu não posso nem beber socialmente, assim? nem beber socialmente. De repente na minha casa falando. ali, a hora que eu chego do trabalho, um golinho só de vinho, não tem problema? Até esse tem problema para Deus, Tito, porque pelo fato de uma gota de álcool poder destruir milhões de neurônios e afetar o corpo, que é o santuário do Espírito Santo, para Deus já basta. É o mesmo princípio do que nós começamos o nosso programa, falando da maconha. Falando das drogas, exatamente. O álcool é uma droga e o uso de qualquer droga, né, nociva desse tipo é um pecado, porque prejudica o corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então o vinho que Jesus fez ali, aquele milagre, era o puro suco da uva? Isso, agora eu vou ler o segundo texto para nós mostrarmos isso. Olha o que diz aqui, ó, Isaías 65:8. Eu já vou pedir, Tito, para você abrir outro, que é Abacuque 2:15. Abacuque 2:15. Eu vou ler Isaías, enquanto isso, 65:8, que diz assim: assim diz o Senhor, como quando se acha vinho num cacho de uvas, dizem, não o desperdices, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meus servos e não o destruirei a todos. Veja o contraste, querido telespectador. Provérbios 23:31 diz que não é nem para olharmos para o vinho.
Agora, Isaías 65:8 diz que não devemos desperdiçar o vinho porque há bênção nele. Olha o detalhe, o vinho para o qual não devemos olhar é o que está fermentado na garrafa. O que não devemos desperdiçar, no qual há bênção porque há nutrientes, é o que está no cacho de uvas. Então você percebeu a diferença bíblica? A Bíblia usa a palavra vinho para os dois tipos de bebidas, só que ao fermentado ela condena e o não fermentado ela aprova. E agora nós vamos ver a evidência principal de que Cristo não transformou a água em vinho alcoólico, que é o texto que o Tito vai ler para nós de Abacuque 2,15. Ai de você, pois dá ao seu companheiro vinho misturado com drogas. Ele fica bêbado, tira a roupa e todos veem o seu nu. Olha que interessante, esse texto traz uma maldição. Ai daquele que dá a bebida alcoólica para outra pessoa, ou seja, não é lícito também um cristão vender bebida alcoólica. E ali é dito o seguinte, que se Cristo tivesse transformado água em vinho alcoólico, Cristo estaria caindo na maldição de Abacuque 2,15. Porque diz que ai daquele que dá de beber vinho alcoólico para outra pessoa. E se Cristo caísse na maldição de Abacuque 2,15, ele seria pecador e, consequentemente, não poderia ser nosso Salvador. Muito bem, professor Leandro Quadros, chegamos ao final de mais um programa, nosso tempo já estourou. Passou rápido. Foi rapidinho, né? Conseguimos responder bastante questionamentos. Obrigado por você ter participado e mandado a sua pergunta. E professor, terça-feira a gente se encontra, hein? Terça-feira nos encontramos, esperamos que os nossos internautas, tuiteiros, telespectadores respondam ao nosso desafio. E lembre-se, sempre que você tiver a coragem de perguntar a Bíblia, ela terá coragem de lhe responder. E aqui no programa, o seu questionamento, a sua dúvida sempre vão estar na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!